O governo federal apresentou esta semana aos governadores uma proposta para modificar as regras do ICMS cobrado em operações entre os estados. As medidas são semelhantes ao relatório elaborado pela comissão de especialistas que debateu no Senado o Pacto Federativo, mas não há consenso entre os senadores. O governo anunciou a reforma do ICMS vai ser feita por resolução do Senado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, propõe, em 8 anos, unificar as alíquotas entre os estados, mas a medida divide os senadores. Não se pode aplicar uma régua igual ou uma regra igual, no caso ICMS, para estados desiguais. Todos nós não queremos guerra fiscal, mas não se pode fazer uma mudança tão radical quanto essa que está sendo feita. A alíquota única, ela pode se traduzir, sim, numa melhor eficiência do sistema tributário. Mas é preciso que a gente pense em regra de transição e é preciso que a União, de alguma forma, compense os estados que vão perder. Hoje, quando o produto sai dos estados do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, em direção às outras regiões e ao Espírito Santo, paga 7% de ICMS ao estado de origem. No destino, ele paga a diferença entre a tarifa interna e a interestadual. Por exemplo, se a alíquota interna for 18%, ele vai pagar 11% no destino. Agora, se o produto faz o caminho inverso, 12% ficam na origem e o destino recebe a menor parte, 6%. Este consultor explica que a diferença de alíquotas entre Norte e Sul é para garantir a maior parte do ICMS aos estados mais pobres. Mas a diferença também estimula a guerra fiscal. Quanto maior a alíquota interestadual, maior tende a ser o estímulo para a guerra fiscal. A redução das alíquotas, de uma forma geral, elas tiram munição para a guerra fiscal, uma vez que o Estado perde elementos, perde margem de manobra para conceder o incentivo fiscal. A guerra fiscal já foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Para tentar acabar com a prática, o governo sugere fixar a alíquota interestadual em 4%, não importa a origem ou o destino do produto. Para o ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a medida beneficia o setor produtivo. Nós temos um sistema em que há 27 legislações estaduais díspares, com bases de cálculo distintas, com alíquotas interestaduais que não são uniformes, que, portanto, criam uma imensa dificuldade para os agentes econômicos, para as empresas que operam nesse ambiente. Mas a alíquota única prejudica os estados mais pobres. Para compensar as perdas, o governo propõe a criação de 2 fundos por medida provisória. Que não nos dá a garantia jurídica de que seja perene, fique em 16 anos, e é feito por medida provisória, não é por PEC. Ou seja, vem um outro, modifica a medida provisória e ficamos chupando o dedo. Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram outra proposta: reduzir as alíquotas, mas manter a diferença. Quem hoje cobra 12% passaria para 7%, e quem cobra 7% para 2%. Que haja a gradualidade, mas não uniformizando, que preserve-se uma diferença. Se ficar diferenciada, nós vamos estar consagrando esse ambiente, vamos dizer, desequilibrado, que produziu todas essas distorções. A proposta do governo amplia para todos os produtos uma medida que o Senado já aprovou para as importações. Entra em vigor no ano que vem a alíquota interestadual única de 4% para as mercadorias vindas do exterior. A medida pode acabar com a guerra dos portos, disputa entre os estados de conceder incentivos fiscais para ser a porta de entrada de produtos importados. A resolução do Senado foi regulamentada nesta terça-feira pelo CONFAZ, o conselho formado pelos secretários estaduais de Fazenda. Mesmo já aprovada, a medida ainda gera polêmica. O Espírito Santo questiona a resolução no Supremo Tribunal Federal. A regulação desse tipo de lei deveria ser por lei complementar. Resolução é só o Senado quem fala. Lei complementar fala o Senado e fala a Câmara Federal. Eu acho que foi um equívoco o formato que o Senado identificou para colocar de pé essa resolução, que é a Resolução 13.